Olá, pessoal. Boa tarde. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Só na boa? Bora começar, gente? Então, hoje a gente vai, na verdade, resolver a lista 5. Né? A lista 5 está um pouco mais longa que as outras, eu acho. E então eu vou resolver de uma forma um pouco não linear, tá? É, então, vamos lá. Então, vamos começar, talvez, com o problema 2. Depois, qualquer coisa, a gente volta. Eu não me incomodaria de fazer uma coisa não linear, mas eu prefiro meio que chegar até o final e depois a gente volta e faz alguns outros, tá? Então, problema 2. Deixa eu colocar aqui a figura, peraí. Ok, então o problema 2 está aí, tem esse sólido, e a gente tem que calcular agora o centro de massa desse sólido. Então, como é que a gente faz isso? A gente usa a ideia, dois conceitos principais, né? Um é de simetria e o outro é de aditividade. Então, a gente vai dividir isso daqui em 3 partes. Essa daqui e essa daqui. Né? Então, a gente vai escrever a massa de cada uma, né? É m sobre 3. Então, m1 igual a m2 igual a m3 igual a m sobre 3. E as posições de cada uma nesse sistema de coordenadas não sei o quê. Então, a posição do primeiro vai ser meio, né? Meio, tudo em metro, meio na direção y. Então, esse primeiro cara está aqui. Já o segundo pedaço da barra, esse daqui, ele vai estar 1 na x e meio na y. Então, é i mais meio na j. E a terceira vai estar 1 para cá, meio para cima. Então, é i mais j mais meio de k. Portanto, o centro de massa, ele vai estar como as massas são todas 1/3, né? Ele vai estar essencialmente na média aritmética desses 3 caras aqui. Então, esse daqui vai ser, vamos pensar aqui, na componente i, eu tenho meio mais 1 mais 1, então dá 5 meios. Na direção j, eu tenho meio mais 1, dá 3 meios. E na direção k, eu tenho só meio. Tá? Então, claramente, isso dá para a gente ver da figura, né? O centro de massa vai estar bem para cá, na direção x, porque eu tenho as massas roxas e vermelhas, elas estão aqui na posição x igual a 1, né? E só a verde que está distribuída aqui ao longo do eixo x, então faz sentido que a componente x seja bem para cá, né? Aí, no caso da y, um pouco menos, porque aí agora eu tenho esse daqui afastado no y, só que esse daqui em y igual a 0, então acaba ficando um pouco menos, e esse cara aqui, menos ainda em z. Tudo bem?
Beleza. Então, agora o próximo que eu queria fazer deixa eu ver aqui, vamos fazer o exercício 5. Então, como eu disse, a gente vai fazendo aqui de forma um pouco não linear e qualquer coisa depois a gente volta, tá? Então, vamos fazer agora o exercício 5. Então, o exercício 5, o que ele está perguntando, ele diz que é um exercício sobre impulso. E eu queria bastante fazer ele, porque apesar de não ser um exercício difícil, a gente não discutiu muito impulso em sala de aula. Então, eu queria relembrar para vocês essa ideia de impulso, tá? Porque talvez ela não tenha ficado bem fixada. Então, a ideia é que eu tenho um carrinho, né? E esse carrinho, ele está se movendo em uma dimensão, então ele está andando aqui em uma dimensão, e o que esse gráfico mostra é a força exercida sobre esse carrinho. Então, quando a força é positiva, significa que tem uma mãozinha que está empurrando esse carrinho, acelerando o carrinho para frente. Quando a força é negativa, significa que o carrinho está sendo acelerado para trás, e assim por diante, né? E esse valor aqui, Fxs, ele vale 5 newtons. Né? Então, a primeira pergunta que é feita é qual que é o momento do carrinho. Na verdade, assim, todas as perguntas estão relacionadas a qual que é o momento do carrinho em diferentes instantes de tempo. Né? Então, como é que a gente calcula o momento linear do carrinho? Aí, para isso, a gente usa aquele resultado que relaciona a variação do momento com o impulso. Então, lembra que a gente tinha da segunda lei que dPdt era a força, né? Eu vou escrever até aqui um F de t, só para deixar claro que isso aqui é uma força que depende do tempo. Então, se eu integro dos dois lados, né? Então, isso aqui é a segunda lei. Agora, se eu integro dos dois lados, então a gente vai ficar aqui P de t menos P de zero vai ser igual a integral em dt, de 0 até t, de F de t. Então, o que importa para o momento é a integral da força ao longo do tempo. A gente está supondo que o sistema partiu do repouso, então a gente não tem esse termo aqui. E, portanto, P de t vai ser a área, é simplesmente a área sobre a curva, né? E esse é o ponto desse problema. Ou seja, a integral é a área sobre a curva. Então, se a gente pega aqui, a gente conta quadradinhos e a gente vê a área sobre a curva, a gente consegue estimar qual que vai ser o momento em cada um dos instantes. Né? Então, por exemplo, primeiro está pedindo t igual a 4 segundos. Então, vamos contar aqui, ou seja, eu tenho que contar a área sobre a curva. Então, a gente vem aqui, a gente vai dividir isso daqui, né, desse jeito, né? Assim. Então, eu tenho essa área aqui e essa área aqui. Tá? Tá claro, pessoal? Tudo bem? Pessoal, tudo bem até aqui? Alô, alô? Ah, ufa. Achei que eu estava falando sozinho aqui. Então, beleza. Então, vamos lá. Me ajuda aí, então. Qual que vai ser a área? Então, nesse caso, P no instante de 4 segundos. Ah, desculpa. Falei bobagem aqui, né? Aqui. São essas duas áreas, né? Porque é até 4 segundos. Então, é aqui e aqui. Então, qual vai ser a área dessas curvas? Então, primeiro, qual que vai ser a área desse triângulo aqui? Então, é 2, que é a base, vezes a altura. Se aqui é 5, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é 2 vezes 10 sobre 2, mais essa área aqui, que é 2 vezes 10. Então, isso daqui vai ser
10 mais 20, 30, né? 30. E a unidade, como está tudo no SI, é a unidade de momento, é quilograma metro por segundo. Agora, item B, 7 segundos. Então, para 7 segundos, eu tenho que incluir agora também, vou até mudar de cor aqui. Eu tenho que incluir também essa área aqui, e eu tenho que incluir essa área que conta agora negativa aqui. Oi, Raul. Vamos ver aqui. Talvez eu tenha comido bola, mas ó, é porque o enunciado fala que esse ponto aqui, ele vale 5 newtons. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Beleza? Então, agora em 7 segundos, a gente vai ter, então, que o P de 7 vai ser... Bom, a área se soma, né? Então, eu posso somar a área vermelha, eu tenho esse 30 aqui que eu posso somar. Aí, essa área aqui desse triângulo, ela vai ser exatamente a área desse daqui, né? Por simetria, né? Porque, ou seja, aqui eu tenho uma base 2 e altura 10 também. Então, eu tenho mais 10. E agora eu vou ter menos a área desse cara aqui, que é 1 vezes 5, porque eu estou negativo, né? Aqui 5, dividido por 2. Então, eu vou ter 40 menos 2,5, certo? Então, isso daqui vai dar 37,5 quilogramas vezes metros por segundo. Tá? Por algum motivo, no meu gabarito aqui tá dando um resultado diferente. Deixa eu só ver se a gente não comeu bola. Eu acho que está errado no gabarito mesmo. Vocês concordam com o meu resultado, pessoal? Beleza, então deixa eu até anotar aqui, porque depois eu já corrijo e já atualizo lá na nossa página. Beleza. E por último, no item C, está pedindo a velocidade no instante t igual a 9, né? Então eu quero saber a velocidade em t igual a 9 segundos. Então a gente faz isso em duas etapas. Primeiro a gente calcula o momento, e depois do momento a gente calcula a velocidade. Então, para calcular o momento, agora eu tenho uma última área aqui que eu preciso calcular, que é a área desse intervalo aqui, né? Essa área azul. Então, nesse caso, o P em 9 segundos vai ser 37,5, que é o que a gente já tinha antes, mais a área desse retângulo, que é 1 vezes 5, desculpa, negativo, né? Menos 1 vezes 5, menos outra área de 2,5. Então, vai dar 37,5 menos 2,5 dá 35, dá 30, né? 30 quilogramas metros por segundo. E, portanto, a velocidade em 9 segundos vai ser o momento em 9 segundos dividido pela massa, e o enunciado fala que a massa do carro é de 5 quilos. Tá? Então, eu tenho, no fundo, 30 dividido por 5, vai dar 6 metros por segundo. Beleza? Show. Então, vamos fazer também, já que a gente está nesse assunto de impulso, vamos fazer o exercício 6 também, que é rapidinho. Né? Então, a ideia do exercício 6 é que você tem uma bola e ela tem uma massa M igual a 0,45 quilogramas. E aí o jogador de futebol vai chutar essa bola. Né? Então, o chute, ele dura um intervalo de tempo total ΔT, que é 3 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, ou seja, o tempo de contato com a bola, né,
é muito pequeno. Só que, por algum motivo, né, alguém muito inteligente aí sabe qual que é a força que o pé do jogador vai exercer na bola. É claro que na prática a gente raramente sabe isso, né? Mas tudo bem. Então, o que se sabe é que a força ela vai ser 6 vezes 10 elevado à sexta T menos 2 vezes 10 elevado a 9 T quadrado, e isso na direção I. Então, a força é somente na direção I, né? Mas ela depende do tempo, né? O que importa é que ela vai depender do tempo. E, inclusive, a gente pode fazer um gráfico dessa força, então deixa eu ver se eu consigo fazer um plot disso aqui para vocês. Então, deixa eu só colocar aqui para vocês terem uma ideia. Então, esse aqui vai ser mais ou menos a cara da força, tá? Ou seja, a força começa aqui em 0, ela é uma parábola, né? É por isso que foi usada a expressão. Então, apesar de a gente na prática não conseguir medir com muita facilidade esse tipo de força, a cara dessa força faz muito sentido. Em T igual a 0, o pé do jogador encosta na bola, a força é 0, então aqui não tem força, aí ela vem, ela sobe, ela tem um máximo, que é, ou seja, o ponto onde o pé do jogador está fazendo a maior força de todos na bola, e depois ela começa a diminuir, e quando termina o tempo de contato, a força é 0. Então, a força, ela atua nessa janela de tempo. Ela começa fraca, sobe, desce, e é 0 de novo, né? Então, ela é 0 para cá, e ela é 0 para cá. Tá? Muito bem. Então, qual que vai ser o impulso exercido por essa força? Então, o impulso, seu item A. E ele vai ser a integral de 0 até ΔT de dt f de t. Então, isso daqui vai ser 6 vezes 10 a sexta. Aí eu tenho o primeiro termo é a integral. Aqui é força, né? Só a componente x aqui. Então, o primeiro termo colocar aqui, componente x. O primeiro termo tem integral de t, então vai dar ΔT ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 10 elevado a 9. Aí eu tenho t ao quadrado, então vai dar ΔT ao cubo sobre 3. Né? E substituindo os resultados, se eu não fiz nenhum erro de contas, aqui vai dar 9 newton vezes segundo. Tá? Agora, B, força média. Então, a força média, a gente tinha visto que ela era simplesmente o impulso dividido pelo tempo de contato entre o pé do jogador e a bola. Então, isso daqui vai dar 9 dividido pelo ΔT, que é 3. Então, vai dar 3 vezes 10 a terceira Newton. Né? Então, voltando aqui no... opa, peraí. Deixa eu achar aqui o negócio certo. Aqui. Voltando, então, nesse gráfico, se a gente colocar aqui 3 vezes 10 elevado à terceira, isso aqui vai dar uma linha. Não ficou muito visível aí, né? Mas é essa linha aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu melhorar aqui. Agora sim. Né? Então, você vê, isso daqui é a força média que o pé do jogador exerce sobre a bola. Então, a força, ela vai ser muito complicada. Ela começa pequena, ela sobe, ela depois desce. Mas isso daqui dá uma ideia da força média que atuou sobre ele. Então, isso é um conceito importante, né, na prática, porque estimar detalhadamente a força é muito mais difícil, mas estimar a força média é mais ok.
Tudo bem? Então, item C é a força máxima exercida pelo jogador. Então, a força máxima a gente pode obter calculando o máximo desse cara aqui, né? O gráfico, ele já deu um spoiler da resposta, né? Porque do gráfico a gente já vê muito claramente que vai ser na metade do intervalo, né? Mas se a gente não tivesse feito o gráfico, a gente pode calcular o ponto onde df dt é igual a zero. Eu vou deixar como exercício para vocês verem que isso realmente, como o gráfico indica, acontece em ΔT sobre 2, ou seja, em 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Tá? Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A força máxima, qual que é a relevância da força máxima? Né? Isso é uma pergunta, não é trivial, tá? E não é pegadinha. Ou seja, a força máxima, ela é relevante ou ela é irrelevante? Para que ela importa, né? Não, Raul, não necessariamente. Isso daí tem a ver com esse problema em particular, com essa estrutura em particular da força, com essa expressão da força que foi usada aqui, tá? Não precisa ser, pode ser qualquer coisa complicada. Mas então, é uma pergunta interessante. Alguém quer arriscar uma resposta aí? Qual que é a relevância da força máxima? Para que ela importa? Ou será que ela importa? Beleza. Então, assim, Renan, deixa eu só deixar claro, ou seja, quando eu quis dizer a importância da força máxima, deixa eu talvez deixar um pouco mais claro o que eu quis dizer. É verdade que tem que ter um máximo, senão a força tenderia para infinito. Mas o que eu estava meio que querendo dizer é uma coisa assim, né? Então, imagina que aqui tá a força média, né? E suponha que eu tenho uma força que ela é assim, então ela vem zero, aí ela sobe, aí ela tem um pico muito grande aqui, né? E ela vem aqui. Alguma coisa assim, né? Ou seja, eu tenho um máximo, eu tenho uma força muito grande, mas ela atua, por exemplo, por um tempo pequeno. O que eu quero chamar a atenção é para a gente tentar contrastar um pouco o que importa. Importa que esse pico é muito grande ou importa a média? Porque a força pode ser muito, muito forte por um intervalo de tempo muito pequeno e depois ela vai ser menor, né? Tipo nesse caso aqui. Acho que talvez nesse caso ou seja, a força média vai estar mais ou menos aqui, porque ela é pequena aqui, média aqui e muito grande aqui. Então, é um pouco uma questão da gente tentar entender que elementos desse gráfico que importam para cada coisa, né? E o ponto do João, então, é válido, ou seja, ela vai determinar a aceleração máxima, mas essa aceleração máxima, João, nesse meu exemplo aqui, também vai durar por um intervalo de tempo pequeno, né? Ou seja, a aceleração vai ser muito grande no intervalo de tempo. Então, onde está a relevância disso? Eu vou dar uma resposta parcial. Do que diz respeito à transferência de momento, né? A transferência de momento, ou seja, no que diz respeito à velocidade que a bola vai ter depois do chute, isso daqui não importa, né? Ou seja, o que importa é a força média. Importa a força média. Porque, no fundo, o que importa é o impulso. Então, importa, na verdade, o impulso. Ou, se você quiser, a força média. Né? Porque a força média é só o impulso dividido por ΔT. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que, se por algum motivo o chute do jogador ele tem uma força altamente irregular, que tem uma máxima muito grande, etc., mas com a mesma força média, né, ou seja, mantendo a força média fixa, no que diz respeito ao momento da bola, isso não vai fazer diferença.
né? O que importa para o momento adquirido pela bola é a integral da força, é a área sobre essa curva. Não importa se essa curva ela é assim ou se ela é, por exemplo, assim, né? A curva altamente regular ou a curva lisa, se ambas tiverem a mesma aceleração, a mesma força média, é só isso que vai importar para a transferência do momento. Sim, Renan, também, ou seja, é perfeitamente válida, não precisa ser só para objetos macroscópicos, vai valer também no mundo atômico. Então, no que diz respeito ao momento transferido, a transferência de momento, o que vai importar é o impulso produzido pela força. Mas, agora, pensando do ponto de vista um pouco mais prático, a força máxima, ela é relevante? Ela tem alguma relevância? Eu chutaria que sim, gente. Por exemplo, para a bola não estourar, né? Se a gente tiver uma força muito irregular, que mesmo por um instante muito pequeno de tempo, ela é ultra alta, a tendência é que a bola estoure, né? Pode causar a bola para estourar. Claro que esse não é o único efeito que pode fazer a bola estourar, mas você ter uma força muito alta ajudaria. Então, esse tipo de perfil da força pode influenciar. A força máxima pode ter um papel, por exemplo, isso, Raul, no caso de um osso quebrando. O que acontece nesses casos, para ser um pouco mais preciso, o que entra em jogo não é só a força, é a pressão, tá? É a força dividido pela área. Então, no que diz respeito a ossos quebrando, bolas furando, etc., o que realmente vai importar não é só a força que você exerce sobre o objeto, mas é a força numa certa região, então, pela área que você exerce aquela força. Então, aqueles mágicos que gostam de deitar na cama de prego, não sei se já viram isso, tipo uma cama de pregos. Você consegue deitar sem morrer na cama de prego, porque apesar do prego ser muito fino, você está diluindo a força-peso ao longo de vários pregos, né? Então, você consegue deitar sem morrer, tá? Sem ser furado, né? Exatamente. Manda o mágico sentar num prego só e ver o que acontece. Beleza, pessoal? Perguntas? Isso, Gabriel, também. Ou seja, o que vai valer perfeito. Vai valer que o que vai importar é o impulso, né? Então, o momento transferido tem a ver com o impulso. Então, o que importa é essa integral aqui, né? É a integral da força por um certo intervalo de tempo. Então, no caso né, da bola, em geral, o intervalo de tempo ele é bem curto e você não tem tanto controle. Então, o que vai importar é a força média ao longo daquele intervalo. Ok. Vamos então agora fazer o problema 7. O problema 7 ele é a explosão de uma mina terrestre. Tá? Então, eu tenho uma mina terrestre tá aqui, tá? E ela vai explodir em 3 pedaços. Então, cada pedaço tem a mesma massa, 100 gramas. Tá? E eles vão explodir num plano horizontal. Assim. Então, ou seja, imagina que o chão está aqui e um pedaço vai para um lado, outro pedaço vai para o outro e assim por diante. Então, vamos colocar um sistema de coordenadas aqui. Assim. E a gente vai ter agora, vamos ver aqui, um pedaço vai para o oeste, tá? Então, você vai ter um pedaço que vai vir, talvez deixa eu colocar colorido, você vai ter um pedaço para cá, oeste, ah, ah, um deles vai estar 60 graus ao norte da direção leste
Então, 60 graus ao norte da direção leste vai ser uma coisa aqui, né? Ao norte da direção leste, 60 graus. E o outro pedaço vai dar 30 graus ao sul da direção leste. Então, vai estar 30 graus aqui ao sul da direção leste. Tá? E os três... Tá. E aí a pergunta, então, agora é qual vai ser as velocidades de cada um desses fragmentos. Então, a primeira coisa que eu noto é que, assim, olhando para esse desenho, faz sentido que isso daqui é um desenho viável na minha cabeça. Porque, por exemplo, se essa flecha, na verdade, fosse uma coisa assim, ó, quer ver? Deixa eu só ver se eu consigo rodar ela, né? Se essa flecha tivesse aqui, ó, eu já diria que tem um problema. Por que tem um problema isso daqui? Exato. Inicialmente a mina estava em repouso. O momento tem que ser conservado no processo da explosão. Então, se as três vão para o mesmo lado, não tem como conservar o momento. Então, você vê que esse cara aqui, ele acaba sendo o herói, né? Ele é o herói que permite, ou seja, esse cara vem para cá para permitir que esses outros venham para cá, tá? Então, olhando para o desenho já faz sentido, é uma configuração possível. Tá? Além disso, tem um outro dado, que é que a energia liberada na explosão, energia liberada, é de 4.000 joules. Tá? Então, vamos ver como é que a gente aborda esse problema. Então, primeiro a gente vai olhar para a conservação do momento. Conservação do momento, como as massas são iguais, vai me dizer que V1 mais V2 mais V3 tem que ser igual a zero, tá? Vetorialmente. E agora eu posso escrever cada um desses caras aqui em termos das suas componentes, porque a gente sabe os ângulos. Então, olha só, V1, por exemplo, vamos dar nome aos bois aqui, então eu chamo aqui de 1, 2, 3. V1 vai ser menos V1 na direção I, onde V1 aqui é o módulo da velocidade. V2 vai ser V2 vezes, aí eu tenho cosseno de 60 graus para cima, desculpa, cosseno de 60 graus para a direita, e eu tenho seno de 60 graus para cima. Tá? E V3 vai ter módulo V3, e eu vou ter cosseno de 30 graus para direita e menos seno de 30 graus, agora então para baixo. Tá? E as incógnitas aqui, então, são V1, V2, V3. Essas são as incógnitas que eu tenho que considerar. Raul, vamos escrever com calma. Então, conservação do momento diz que M1, V1 mais M2, V2 mais M3, V3 é igual ao momento inicial, que era zero. Né? Então, mas como as massas são iguais, cancela massa, 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 fica isso daqui. Ok? Beleza. Então, somando aqui as componentes, né? Somando todas as componentes, igualando a zero, a gente vai obter na direção I menos V1 mais V2 cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus, eu nunca lembro de cabeça. Meio mais V2 sobre 2 mais V3 raiz de 3 sobre 2, isso na direção I, mais V2 seno de 60 graus, menos V3 seno de 30 graus na direção J. Né? E isso daqui tem que ser igual a zero. Então, com isso, eu tenho duas equações para três incógnitas, né? Mas pelo menos eu determino uma relação entre as velocidades. Então, daqui eu tiro que, por exemplo, V2 vai ser igual a V3
sobre raiz de 2. E, portanto, dessa daqui, eu tiro que V1 vai ser igual a V2 sobre 2 mais V3 raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser igual a V3... desculpa, peraí, desculpa. Aqui é a raiz de 3, desculpa, gente. Raiz de 3, né? Dessa equação aqui. E aqui, então, fica V3 sobre 2 raiz de 3 mais V3 raiz de 3 sobre 2, que vai ser, então, igual a V3. Aí eu posso colocar uma raiz de 3 em cima aqui, e vai ficar 6 mais V3 raiz de 3 sobre 2. Tá certo isso, gente? Então, vai dar V3 raiz de 3, aí 1/6 mais 1/2 vai dar... Então, é 1/6 mais 3/6 dá 4/6, dá 2/3. Então, eu vou ficar aqui V1 igual a V3 vezes 2 sobre raiz de 3. E V2 igual a V3 sobre raiz de 3. Acho que tá ok, né? Tudo bem? Só que não acabou ainda o problema. Eu preciso ainda encontrar a terceira velocidade de V3. Então, agora, para encontrar essa última velocidade, eu uso a energia. Então, eu sei que a energia cinética do meu sistema, que é 1/2 de m V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado, tem que ser igual a 4.000 joules, que foi energia liberada pela explosão. Então, isso daqui vai ficar 1/2 de m. Aí eu vou ter um V3 multiplicando todo mundo, V3 quadrado. Eu vou ter 4/3 mais 1/3 mais 1. Então, isso aqui vai ficar 1/2 de m V3 ao quadrado, 5/3 mais 3/3 dá 8/3, né? Então, isso aqui vai dar 4/3 de m V3 ao quadrado. E isso tem que ser igual a 4.000 joules. Então, substituindo os valores, a gente vai ficar que, usando também, né, que a massa é 100 gramas, ou seja, é 0,1 quilograma, né? A gente vai ficar que V3 é raiz de 3.000, que vai dar 173,21 metros por segundo. E aí, com isso, V1 vai ser 200 e V2 vai ser 100. Tudo bem? Ok. Sem perguntas, pessoal? Até aqui sobreviveram? Beleza. Então, vamos fazer agora esse daqui, ó, que é o problema, deixa eu ver, 10. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Esse é um problema bonitinho. E ele é um problema que mistura, assim, vários conceitos que a gente viu. Então, você tem um canhão de bolinhas aqui que está mandando várias bolinhas, tá? E essas bolinhas estão batendo num prato de uma balança. Então, elas batem e sobem até a mesma altura.
E a gente quer saber que peso que a gente tem que colocar aqui, M, para conseguir compensar, né, o fato das bolinhas estarem batendo aqui. Então, eu quero compensar com essa massa essa minha canhão contínuo de bolinhas que estão batendo aqui. Então, notem que, assim, tem uma hipótese aqui, tá, implícita, que é que a velocidade com que essas bolinhas batem aqui, ela é bastante rápida. Porque é claro que se você tivesse mandando uma bolinha a cada 3 segundos, essa balança provavelmente ia estar chacoalhando loucamente, né? Ela não ia estar parada, porque cada bolinha vem, bate, ia fazer a balança chacoalhar e assim por diante. Então, esse canhão de bolinhas, a gente pode pensar como um canhão que as bolinhas batem muito rápido, tá? De tal forma que é quase como se fosse um feixe contínuo de partículas aqui. Então, como é que a gente aborda esse problema? Sugestões? Sem sugestões, pessoal? Boa, João. Perfeito. A gente vai considerar que, então, essas bolinhas estão exercendo uma força constante aqui, né? Então, tem uma força aqui constante, F, portanto, a massa que eu tenho que colocar aqui, ela vai ter que compensar, né? Ou seja, eu tenho que escolher o M aqui, tal que mg compense essa força que está sendo exercida aqui pelas bolinhas. Então, como é que a gente agora calcula essa força? Para fazer isso, o que a gente precisa é tentar entender, o momento transferido por bolinha. Então, momento transferido por bolinha, por cada bolinha. Isso, Raquel, a força média, né? Então, a força média, porque a bolinha, ela vai exercer uma força que atua só por um intervalo de tempo pequeno. Bateu, saiu. Mas a força média das bolinhas, né? Então, essa força média que as bolinhas exercem tem que compensar a força peso. Aí a balança vai no fundo, se equilibrar. Então, essa altura aqui, ela é H, né? Que inclusive, qual que é o valor aqui? Vamos ver. O enunciado fala que H é igual a meio metro. Então, a velocidade das bolinhas, quando elas estiverem nesse ponto aqui, elas vão ter uma velocidade V, que é raiz de 2GH, né? Por conservação de energia. Então, saiu aqui da altura H, a velocidade vertical, né? VY, perdão, vai ser raiz de 2GH. Tá? Agora vem a questão fundamental, que é a seguinte: essas bolinhas vão bater aqui e vão transferir um certo momento para o prato. Né? Então, a gente precisa calcular essa transferência de momento, ΔP. Quanto de momento que foi transferido das bolinhas para o prato. Aí aqui entra uma informação crucial, que é o fato das bolinhas subirem na mesma altura que elas desceram. O que isso implica? Ou seja, qual é a consequência de dizer que a bolinha bate e sobe até a mesma altura? Isso aí significa que a colisão é elástica, né? Então, essas bolinhas batem aqui, a colisão é perfeitamente elástica, não tem perda de energia. Tá? Não, Raul, a cinética sempre vai virar potencial no sentido... Isso aí teria a ver com atrito, é verdade. Isso aí teria a ver com atrito, a gente está supondo que também não tem atrito aqui. Se tivesse atrito, isso aí também ficaria zoado. Mas quando essa colisão aqui ela é inelástica, o que pode acontecer é que a bolinha vai bater aqui com uma velocidade e vai sair com uma velocidade menor. Porque o prato ele é muito pesado com relação à bolinha. Então numa única colisão, a velocidade do prato não muda. Então, quando a colisão ela é elástica, o momento vai ser
o ΔP, né, ele vai ser a energia final, que vai ser menos MVY menos MVY. Então, você tem uma coisa que se cancela, ou seja, é menos 2 MVY, ou como a gente quer focar pensando em módulo, né, 2 MVY. Então, o ponto é que se a colisão não é elástica, a velocidade com que ela é refletida da parede, do prato, perdão, é diferente. Então, é que nem quando você joga uma bola na parede, né? Se você joga uma bola e ela bate com velocidade b, quando a colisão é elástica, ela volta com velocidade menos v. Né? Se ela é inelástica e você bate com v, ela volta com uma velocidade menor. Né? Então, o momento transferido por bolinha, ele é 2mv. Ou seja, ele é 2m raiz de GH, de 2GH. Tá claro, pessoal? Esse problema é um problema simples, que ele tem pouca conta para fazer, mas ele tem essas sutilezas, tem que pensar um pouco assim, né, sobre a física do que está acontecendo e as hipóteses e assim por diante. Ok, e agora com isso a gente pode calcular a força média. Então lembra que o ΔP ele está relacionado com o impulso, né, que é igual a força média dividido vezes, desculpa, dividido por ΔT, vezes ΔT. Né? Então, com isso, a força média exercida pelas bolinhas vai ser esse momento aqui dividido pelo intervalo, pelo tempo médio entre as colisões. Então, esse ΔT aqui é o tempo típico entre as colisões. Como é que eu calculo agora esse ΔT? Ou seja, o ΔP eu já sei, falta calcular o ΔT. Beleza, eu tenho que considerar essa taxa, né? Então, a gente tem uma taxa aqui, uma taxa, lambda igual a 100 bolinhas por segundo. Né? Então, o tempo médio que aparece aqui, ΔT, ele tem que ser 1 sobre lambda. Ele é o inverso, se 100 bolinhas batem a cada segundo, então o tempo que cada bolinha fica em contato com o prato vai ser 1/100º de segundo. Né? Ou seja, a força média tem que ser lambda vezes ΔP. E isso daqui a gente iguala com Emão G. Ou seja, Emão vai ser lambda ΔP sobre G, ou Emão igual a lambda sobre G, vezes 2m raiz de 2GH. Né? E isso daqui vai dar, se eu não errei na conta, 31,94 quilogramas. Beleza? Ok. Então, agora vamos já emendar aqui e fazer o próximo, que é o 11, né? Que é o do Tarzan. Tarzan e Jane, né? Então, a ideia é mais ou menos a seguinte. Então, o Tarzan está aqui, tá? E a Jane está aqui em cima de uma árvore, tá? Então, aqui tem um cipó. E ela vai fazer isso aqui, né? Ou seja, ela vai descer, pegar o Tarzan e subir uma certa altura. Então, a pergunta é, se essa altura inicial aqui era, eu vou chamar de HJ, era a altura inicial, né? H da Jane, qual vai ser essa altura aqui, H, Jane, Tarzan? Tá? Então, como é que a gente resolve isso? A gente separa o problema em 3 partes.
primeiro eu tenho o movimento daqui até aqui, que é conservação de energia, né? Então, até aqui eu tenho conservação de energia. Depois eu tenho o processo onde ela entra em contato com o Tarzan, e, portanto, o que vai ter em jogo aqui é a conservação de momento, tá? E depois eu tenho daqui até aqui a conservação de energia de novo. Pergunta, e essa é uma pergunta conceitualmente muito importante, gente. Esse processo daqui até aqui, onde a Jane ela agarra o Tarzan, esse processo conserva energia ou não? Sim? A gente viu vários exemplos, na verdade, disso daqui, quando a gente falou de colisões. Mas lá a gente está falando de um carro batendo no outro. Não, Gabriel, eu estou pensando esse processo aqui, ó. Eu vou supor que esse primeiro arco, eu vou chamar, dar nome para esses caras. Eu vou chamar isso aqui de processo 1, processo 2, processo 3. Descida, colisão, subida, né? Esses dois processos, eu vou supor que tem conservação de energia, no sentido que eu vou supor que não tem atrito com ar, de que não tem nenhum tipo de perda no cipó e assim por diante. Então, aqui eu vou supor que tem conservação de energia. E aqui também. A pergunta é o que vai acontecer nesse processo aqui, onde ela segura aqui o Tarzan. Se aqui vai ter conservação de energia também. Porque se tiver, aí acabou o problema, né? Basta olhar para a energia inicial e para a energia final. Então, se aqui tem conservação de energia, não tem graça. É muito fácil. Não que não tem graça, mas é bem fácil resolver o problema. O Renan deu a dica aí, né? A colisão é plástica. Tá? Então, é aquela colisão que a gente chama de perfeitamente inelástica. Isso, exatamente. É que nem quando um carro bate e arrasta o outro. Então, isso daqui é uma colisão perfeitamente inelástica. Inelástica, não conserva energia. Só conserva momento. Beleza? Então, vamos lá. Processo 1. Processo 1, a energia inicial, que é M da Jane, G, H da Jane, vai ser igual à energia final, que é 1 meio de m da Jane vezes velocidade da Jane ao quadrado. Portanto, a velocidade dela, e essa é a velocidade logo antes dela colidir com o Tarzan, é raiz de 2gh. Né? E, portanto, o momento da Jane logo antes da colisão é m Jane v Jane, ou seja, m Jane raiz de 2gh. Agora o processo 2. Processo 2, aqui o que entra é a conservação do momento. Inicialmente o Tarzan está parado, então o momento inicial é simplesmente o momento da Jane, que é mj raiz de 2g hj. E isso daqui vai ser igual ao momento final, que é a massa dos dois combinados, então mj mais mt, vezes a velocidade jt, que é a velocidade dos dois. Então, você vê que, como eles grudam depois, né, você tem agora uma velocidade em comum para os dois, e depois dessa colisão, o sistema passa a ser um sistema com a massa mj mais mt. Então, com isso, a gente tira que a velocidade deles, logo depois da colisão, vai ser mj sobre mj mais mt, vezes raiz de 2GHJ.
E agora, para o processo 3, eu tenho de novo conservação de energia. Então, a energia inicial, que é 1/2 da massa total, J mais T, VJT ao quadrado, vai ser igual à massa total vezes GHJT, que é a altura final. Então, a gente tira aqui a altura final, HJT, vai ser 1/2G VJT ao quadrado, ou seja, 1/2G vezes MT sobre, desculpa, MJ sobre MJ mais MT ao quadrado vezes 2G HJ. Portanto, a gente vê que a razão entre as alturas, né, o H final é o H inicial vezes um fator que depende do quadrado das massas. Não? E nota que a energia, então, total não é conservada, né? Porque se eu fizer que a energia inicial, né, é MJGHJ, isso aqui vai ser a energia final vai ser MJ mais MT, GHJT. Você vê que isso daqui vai ser, quando eu multiplicar esse cara por isso, vai cancelar um termo no denominador, mas vai ficar um fator assim, ó. Sobra um termo desse tipo aqui, vezes MJGHJ. Ou seja, a razão entre as energias final e inicial é MJ sobre MJ mais MT. Então, não conservou energia, né? O ato dela colidir aqui com o Tarzan significa que eles vão subir para quando chegar aqui no final, eles perderam energia nesse processo. Tá? Conserva energia se o Tarzan tiver massa zero. Verdade. É um bom argumento, Raul. Beleza, gente? Perguntas? Isso faz sentido, né? Se a gente substitui o Tarzan por um muro, né? Aí ela vai bater aqui, vai bater no muro, perdeu toda a energia, né? Se a massa do Tarzan é infinita, ela bate esse estatela no muro e vai perder toda a energia, né? Perguntas, pessoal? Beleza. Então, vamos pular agora para o exercício 13. Então, o exercício 13, ele é um exercício legal, porque ele complementa bastante do que foi discutido em aula. Ele é um exercício de colisão, com duas partículas de massa igual, tá? Sendo que o que é diferente com relação ao que a gente fez em aula é que a colisão não necessariamente é elástica. Né? Então, a ideia é que eu tenho aqui uma massa que está vindo, a outra está em repouso, tá?
Então, eu tenho uma coisa assim. Esse é o antes, né? E o depois, agora, então, eu vou ter uma partícula subindo para cá, com uma velocidade v, e formando um ângulo θ aqui. Desculpa, um ângulo de acordo com o enunciado φ. E a segunda partícula vai estar aqui, ela vai vir para cá. Deixa eu só ver aqui. Isso, vai ter uma outra velocidade, o enunciado não diz, então, sei lá, V2. E vai ter um ângulo aqui, θ. Né? E não necessariamente conserva energia. Né? Então, essa daqui saiu de certo ângulo, essa aqui saiu de certo ângulo. A única coisa, no fundo, que a gente tem de especial aqui é que as massas são iguais. Né? Então, nesse processo de colisão, o que a gente tem é a conservação do momento. Eu vou ter que o momento inicial, PI, vetor, né? Então, ele vai ser mv0 na direção I. Vamos colocar um sisteminha de coordenadas aqui. Ele vai ser igual ao momento final, que é... E aí agora vamos expressar o momento final dessas duas partículas aqui. Então, eu tenho mv cosseno de φ I mais seno de φ J, mais mv2 cosseno de θ I menos seno de φ, de θ, perdão, J. Tá? Então, isso aqui vai me dar duas equações para cada uma das componentes. mv0... Bom, as massas cancelam, né? A gente pode se livrar das massas. Então, fica v0 igual a v cosseno φ mais v2 cosseno θ. E 0 igual a v seno φ menos v2 seno θ. Então, essas são as equações que a gente tem para trabalhar. Tá? E quais são as nossas variáveis? No fundo, a gente tem duas equações aqui para 4 incógnitas. V, V2, φ e θ. Então, resolvendo para V2, a gente elimina pelo menos V2 como sendo V vezes seno φ sobre seno θ. Então, pelo menos a gente consegue se livrar aqui do V2, e aí a gente chega, então, que V0 vai ser igual a V cosseno φ, mais V2, que é V seno φ sobre seno θ, cosseno θ. Tá? Então, se a gente agora tentar organizar um pouco isso daí, o enunciado no item A, ele pede para a gente escrever um resultado para o θ, né, para o ângulo θ. Então, vamos tentar isolar o θ aqui. Eu vou ficar assim, V0 igual a V cosseno φ mais V seno φ sobre tangente de θ. Então, eu vou tentar isolar a tangente de θ aqui. Eu primeiro escrevo V seno φ. Desculpa, eu escrevo V0 menos V cosseno φ igual a V seno φ sobre tangente de θ. E agora eu jogo um para cima e outro para baixo, né? Pega esse cara e jogo para cá, e pega esse negócio e jogo para cá. Então, eu fico com tangente de θ igual a V seno φ sobre V0 menos V cosseno φ. Que eu acho que é o que o enunciado está pedindo, né? Tudo bem? Então, isso daqui vale mesmo para colisões inelásticas, né? Vale mesmo para colisões inelásticas.
O caso onde a colisão é elástica, ele impõe uma restrição adicional, né? Se ela é elástica, então o que a gente vai ter é que 1/2 de m v0 ao quadrado vai ser igual a 1/2 de m vezes essa velocidade aqui ao quadrado e depois essa velocidade aqui ao quadrado. Então, cancelando as massas aqui e os fatores de 2, a gente vai ficar aqui v0 ao quadrado vai ser igual a v ao quadrado mais v2 ao quadrado. Mas a gente tinha visto que v2 era v vezes seno de φ. Cadê? Aqui, ó. Seno de φ sobre seno de θ. Então, fica v seno de φ sobre seno de θ. Né? Então, a gente vai ficar aqui, v0 ao quadrado tem que ser igual a v ao quadrado mais v ao quadrado, seno ao quadrado de φ sobre seno ao quadrado de θ. Né? Então, isso daqui vai dar para a gente... vamos ver como é que a gente faz aqui. Espera aí, deixa eu só ver aqui como é que eu quero fazer isso daqui. Ah, não, desculpa, gente. Desculpa, eu falei bobagem. Na verdade, o problema não está pedindo isso daqui, né? Deixa eu tirar isso daqui. O problema não está pedindo para a gente fazer essa conta. Isso daqui é uma coisa que a gente fez em aula, na verdade, né? Ou seja, em aula, o enunciado já está dizendo para usar isso. Em aula, nós mostramos que a gente usou um argumento de trigonometria, né? Mostramos que θ mais φ vai ser π sobre 2. Ou seja, a gente usou em aula o fato de que quando a colisão é elástica, o ângulo que as duas partículas formam faz 90 graus, forma 90 graus. Então, agora a gente pode simplesmente usar isso daí nesse resultado para ver o que acontece. Então, seno de φ é igual a seno de π sobre 2 menos θ. E cosseno de φ é cosseno de π sobre 2 menos θ. E, bom, vocês lembram quanto é que vale isso daqui? Quanto é que vale seno de π sobre 2 menos θ? Vamos lá, pessoal, força. O seno, quando eu subtraio assim, vale cosseno. Esse daqui vai valer cosseno de θ. E esse daqui vale seno de θ. Então, ok? Então, com isso, essa minha fórmula aqui, ela vai dar a tangente de θ igual a V cosseno de θ sobre V0 menos V seno de θ. E agora a gente tenta simplificar isso. Então, jogando isso daqui para cá, vai ficar assim, V0 tangente de θ menos V tangente de θ seno de θ igual a V cosseno de θ. E abrindo essa tangente, então vai ficar assim, V0 seno de θ sobre cosseno de θ menos V seno ao quadrado de θ sobre cosseno de θ igual a V cosseno de θ. Jogando esse θ para cima, então eu vou ficar aqui V0 seno de θ menos V seno ao quadrado de θ tem que ser igual a V cosseno ao quadrado de θ. Tá? E aí agora, portanto, né, eu vou ter, se eu jogar esse cara para cá, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, eu vou ficar aqui V vai ser igual a V0 seno de θ. Que era uma fórmula que a gente tinha demonstrado em aula, né? Então, eu acho interessante, e eu quis escrever essa expressão, porque eu acho que ela
ela ajuda a gente a ver um pouco melhor como é que é a relação, no caso de uma colisão inelástica, qual que é a relação dos ângulos, né? Ou seja, os ângulos são relacionados de uma forma não muito trivial, né? Não é muito óbvio como relacionar um ângulo com o outro. Beleza? Perguntas? Ok. Ajuda muito, com certeza. Simplifica dramaticamente o problema. Concordo, João. Isso só vale quando as massas são iguais e a colisão é elástica, Raul. Né? Então é crucial isso, é massas iguais e colisão elástica. Quando essas duas coisas não são verdade, aí é mais complicado. A gente já visto que no caso da colisão, né, 2D, falta equação no fundo. Uhum. Beleza. Perguntas, pessoal? Ok, vamos fazer agora então o 16. Tá? O 16 é o problema de lançamento de foguetes. Então, a ideia do problema é mais ou menos a seguinte: eu tenho aqui uma plataforma, um eixo aqui para cima, vou chamar esse eixo de, sei lá, Y, e eu tenho um foguete que é lançado aqui. Né? Ele vai ser lançado aqui e vai subir. Então, a massa do foguete inicial é de 30 mil quilogramas, tá? E a taxa com que ela é queimada, R, é de 200 quilogramas por segundo. E o combustível ele é queimado com uma velocidade de escape que é 1,8 quilômetros por segundo. Então, lembra que são, no fundo, esses dois os principais parâmetros que definem um foguete. Quanto de combustível está sendo queimado por segundo e qual que é a velocidade com que esse combustível é expelido. Então, isso daqui depende, no fundo, da química, principalmente, né, do combustível que se está usando. Tem toda uma questão de otimizar a química do combustível e também otimizar a engenharia aqui da turbina, e assim, da turbina não, né, do foguete, como é que se diz aqui, das válvulas de escape. Não era bem a proporção que eu estava pensando, João, mas no fundo das válvulas de escape aqui, de como é que você faz para esse gás escapar. Mas isso pode ser do propulsor, né? Então, no fundo, tem toda uma engenharia aqui para ajustar essas duas coisas aqui. Né? Então, a gente tinha visto que a força, esse é o item A, a força de empuxo que é exercida por isso daí, né, é aquela força. Força de empuxo era aquela força que tinha a ver com a perda de massa, né? A força que vinha do fato do sistema estar perdendo massa. Ela era F de empuxo igual R vezes esse V de escape aqui. Então, isso aqui vai ser 3,6 vezes 10 elevado a 5 newtons. Tá? Segundo lugar, quanto tempo
demora para o combustível acabar? Tá? Como é que a gente calcula o tempo que demora para o combustível acabar? Bom, a massa m no tempo t, ela é igual a m0 menos RT, onde R é a taxa com que ele está sendo queimada. Tá? Um dado que eu esqueci de dizer é que disso daqui, 80% é combustível. Então, do que está sendo usado aqui no foguete, 80% vai ser combustível. Né? Então, essencialmente, o tempo até até isso aqui acabar, como é que eu calculo isso? Né? M0 é dado, R é dado, eu quero saber o tempo T, tal que M0 menos R, T final, seja igual a 80% de M0, né? Ou seja, desculpa, 0,2, 20% de M0. Então, eu vou queimar até um tempo onde a massa, nesse tempo T final, M de T final, seja igual a só a massa que sobrou aqui. Tá? Então, com isso, a gente obtém que T final vai ser 0,8 M0 sobre R, e isso daqui vai dar 120 segundos. Tá? Então, vai demorar 120 segundos apenas para o foguete torrar todo o combustível. Tudo bem? Então, em aula, a gente tinha visto qual que era a equação que determinava a velocidade do foguete. Né? A gente tinha visto que a velocidade Vy no tempo t era Vx ln de m0 sobre m de t menos gt. Isso, no fundo, é a equação que ia determinar a velocidade dele em qualquer instante de tempo. Então, a gente pode calcular agora qual que é a velocidade quando o foguete para, quando a massa acaba. Então, se eu colocar aqui Vy de t final e simplesmente substituir os valores, isso daqui vai dar 1.721 metros por segundo. Ou seja, a velocidade é bem alta, né? Tudo bem? Esse seria o primeiro estágio de qualquer foguete, né, João? Ou seja, exatamente, seria o primeiro estágio de qualquer foguete. Chegou nesse estágio com essa velocidade aqui, exatamente. Os valores aqui eu acho que não são necessariamente do Falcon 9. Eu não me lembro se esses dados aqui foram baseados em algum foguete real. Boa sorte, Raul. Então, entendi, João. Boa, entendi. Em torno de 120 segundos. Aham. Ok. É super rápido se parar para pensar, né? Então, o processo é muito dramático, né? Ou seja, essas cifras aqui mostram um pouco do quão extremo é a situação, né? Ou seja, são 2 minutos, você está torrando uma quantidade absurda de combustível, ou seja, em cada segundo você está torrando 200 quilos, é, 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 e você chega em velocidades realmente muito altas, né? Bom, por último, para estimar uma grandeza que é chamada de tal zero, que é a razão entre a força de empuxo e a massa inicial do foguete. Desculpa, gente, eu falei bobagem aqui. Agora que eu vi que tem, na verdade, tem um erro nesse enunciado. Nossa, eu não tinha visto. Desculpa, gente, tem um erro no enunciado, eu vou até depois corrigir. A grandeza que é importante de calcular, deixa eu explicar para vocês. Na verdade, não é a razão entre a força de empuxo e a massa do foguete. É essa razão que ela é importante, mg.
onde m é a massa do astronauta. Por que que essa razão ela é importante, né? Porque esse FEM, né, que é esse cara que a gente tinha calculado no item A aqui, ele é, na verdade, está relacionado com a aceleração inicial do foguete, né? Esse FEM, ele está relacionado com a aceleração inicial do foguete. Então, isso aqui dá para a gente uma medida de qual que é a aceleração do foguete versus a aceleração da gravidade, né? Ou seja, em comparação com a aceleração da gravidade. Tá? E o que acontece é o seguinte, se a gente calcular isso aqui para os dados do problema, isso aqui vai dar alguma coisa do tipo 1,22 nesse caso. Esse número ele é usado para medir, no fundo, qual é a aceleração que o astronauta vai sentir. Então, se esse número é muito grande, em geral maior que 4, o astronauta vai, no fundo, ele pode desmaiar ou alguma coisa assim, porque a aceleração vai ser muito, muito forte, né? Ou seja, o quanto o astronauta vai ser empurrado para trás na cadeira é muito forte e aí pode comprometer a segurança do astronauta. Então, esse tipo de número aqui, análise, é usado para estimar, no fundo, como é que dá para fazer um foguete razoável. Que eu poderia vir aqui e fazer um foguete monstro, onde ele pega aqui e acelera loucamente, muito rápido, né? Mas se eu fizer isso, o astronauta que está aqui dentro não sobrevive. Então, eu tenho que, de uma certa forma, moderar a minha taxa de aceleração aqui, principalmente no começo, que é maior, né? Eu tenho que moderar essa taxa para ficar em níveis humanamente aceitáveis. Ah, é? Ô, Raul, você não ia pegar uma encomenda, cara? Ah, entendi. Eficiência. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Ok, pessoal. Eu acho que isso daqui dá uma boa passada. Não, não, eu entendi que você só tinha que sair, Raul, mas é que você falou que depois ia ter que ver a aula gravada, aí eu pensei que talvez fosse demorar. Mas, então, isso aqui é mais ou menos a ideia básica da lista, gente. Se tiver algum problema que vocês gostariam de discutir, a gente tem aqui uns minutinhos, a gente pode discutir mais algum. Se não, eu acho que a gente também pode encerrar por aqui. E segunda-feira a gente termina a parte de momento angular, de rotações. Então, só lembrando para vocês, né? A nossa prova, ela ficou para o dia 12, se eu não me engano. Então, deixa eu até ver tudo aqui direitinho para a gente não se confundir. Então, nossa prova, ela está para o dia 12, né? E o que que significa isso? Então, o dia 12, ele é não na próxima semana, na outra, né? Numa quarta-feira, né? Não, desculpa, na segunda-feira. Então, a ideia é que semana que vem a gente termina tudo, tá? Ah, ah, eu provavelmente vou dar aula na segunda e na quarta, e na sexta a gente já faz a solução da próxima lista, que vai ficar a próxima lista vai ser bem curta, né? Eu vou deixar disponibilizar ela ainda esse fim de semana, tá? Vai ser sim, Raul, vai ser no mesmo esquema da P2, isso. Oi, Gabriel, a gente pode fazer o 15 sim, vamos dar uma olhada. Então, se vocês não tiverem mais nada para discutir, a gente pode fazer o 15 ou tem mais alguma coisa para discutir antes disso? Beleza. Então, o 15 é um caminhão que está lavando a rua. Tá? Então, a ideia é que eu tenho aqui um caminhão. Tá? Então, vamos ver os dados do exercício aqui. É um caminhão-tanque, a massa total é M, e ele está, no fundo, limpando a rua. Então, aqui está a cabine do caminhão, né? E
a ideia é a seguinte. Primeiro, ele está vindo aqui com uma certa velocidade v0. Então, ele está andando para a direita. E aí, nesse ponto, ele coloca o caminhão no ponto morto, né? Então, não tem nenhum tipo de motor ligado nem nada. Mas ele liga o jato, que é enviado para trás. Então, agora vai ter um jato d'água aqui, para cá, com uma certa velocidade Vx, que é semelhante à velocidade de exaustão do foguete, né? Ou seja, é o mesmo espírito. Só que aqui, em vez de ele estar jogando para trás o combustível queimado, ele vai estar jogando a água através da mangueira, tá? E essa água ela vai estar vazando a uma razão de lambda litros por segundo. Tá? E a pergunta é simplesmente qual que é a velocidade desse caminhão em função do tempo. Tá? Então, como é que a gente vai resolver esse problema? A gente resolve esse problema... bom, tem também um atrito aqui, né? A gente não pode esquecer. Então, eu vou ter um atrito, o caminhão está indo para lá, eu vou ter uma força de atrito aqui. Então, a gente resolve esse problema usando aquela lei de Newton que a gente tinha visto em sala, que discutia como é que desculpa, peraí. Não, tá certo, é isso mesmo, desculpa. Isso, que a gente tinha discutido em sala, que mostra como é que modifica a segunda lei quando a gente tem agora massa vazando do sistema. Então, a gente tinha visto, né, essa equação aqui, a massa, eu vou m de t vezes dv dt, ia ser igual a um termo que está relacionado com a taxa com que a massa é queimada vezes a velocidade de escape, né? Então, é lambda, ou melhor, vamos colocar assim, menos dm dt vezes a velocidade de escape e menos a força de atrito, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem que a massa m de t, ela vai ser m de zero, deixa eu mais aqui de m0, só para ficar mais claro, m0, menos lambda t. Então, dm dt é igual a menos lambda. Então, eu só estou escrevendo isso para a gente dar uma analisada nos sinais aqui, né? Então, se a gente olhar aqui para os sinais disso daqui, eu só quero garantir que os meus sinais eles estão corretos dos dois lados. Porque, olha só, a gente tem que olhar para o desenho e tentar ter uma imagem do que está acontecendo. O caminhão estava andando com uma certa velocidade. Aí o motorista foi lá e ligou o jato. Então, esse jato ele vai acelerar o caminhão, né? Ou seja, você está expelindo água para trás, então esse jato vai gerar uma aceleração positiva no caminhão. Então, eu já tinha uma velocidade inicial V0, e além disso, eu estou gerando uma aceleração para a direita por causa do meu jato. Então, esse sinal aqui tem que ser positivo. Então, eu recomendo, quando está tratando esse tipo de problema, fazer essa análise, porque, assim, com um desenho é mais fácil a gente saber acertar o sinal, né? Porque aqui é menos dmdt, mas depende também do sinal desse cara. Isso aqui é velocidade para cá, para lá. Então, eu acho mais fácil pensar em termos do desenho. Isso positivo, então essa produto é positivo. E a força de atrito é negativa. Então, a única coisa que segura o caminhão, ou que tenta segurar, é, no fundo, a força de atrito, que como é um atrito cinético, né? É menos μc vezes a normal, m de t vezes g. Mas então você vê que o que é interessante nisso daqui, né? O que é diferente nisso daqui é que a força de atrito muda com o tempo também, né? Essa é, digamos assim, a brincadeira do problema, porque a força de atrito depende da normal e a normal vai mudando com o tempo, né? Então a minha equação vai ficar dv dt igual a lambda Vx sobre m0 menos lambda t menos μc vezes g. Hã? Então, como é que agora eu calculo a solução desse problema? Alguma dica? Sem dicas, pessoal. A gente tinha que usar aqui aquele truque para resolver equações diferenciais,
que é o mesmo truque para outros problemas que a gente usou, que eu jogava esse dt para esse lado aqui e integrava. Então, eu escrevo integral de dv igual a integral de dt vezes esse negócio todo aí, lambda vex sobre m0 menos lambda t, menos μc vezes g. Tá? Então, desse lado eu fico com v de t menos v0. E desse, ou melhor, desculpa, eu fico só com v de t aqui, perdão, vou fazer como integral indefinida. Então, aqui vai ficar uma constante c, menos, eu vou colocar essa integral aqui primeiro, porque ela é fácil. Então, essa integral aqui é fácil. E sobra essa integral aqui, mais lambda vex, integral em dt, de m0 menos lambda t. Como é que vocês estão nas integrais, gente? Vocês têm feito bastante integral já, ultimamente? Já estão craques? Aqui já dá para fazer com os olhos fechados? Porque a massa está mudando, Ana. A massa do sistema está mudando. Então, a força de atrito, né, depende da normal, só que conforme o jato d'água está passando, o caminhão está ficando mais leve. Ele está perdendo água. Então, no fundo, a normal está diminuindo. Exato, porque o caminhão está esvaziando. Perfeito. Então eu acho que a gente pode fazer essa integral aqui, já fica como um treino para vocês em cálculo. Como é que eu faria essa integral aqui? Deixa eu colocar em outra cor, talvez. Como é que eu faria essa integral aqui? Na integral de dt de m0 menos lambda t. Bom, primeiro ajuda a ter uma intuição, né? Ajuda a ter a intuição que a integral em dt de t é ln de t. Então, eu espero que vai ter um ln na jogada, né? Ou seja, de alguma forma tem que ter um ln aqui, né? Então, eu faria essa integral por mudança de variáveis. Não sei se vocês já viram isso, mas, em geral, a gente faz assim, né? A gente vai chamar, por exemplo, de u igual a m0 menos lambda t, né? E, ótimo. Então, du igual a menos lambda dt. Deixa eu colocar... Deixa eu mudar minha ordem aqui. Colocar a minha intuição pequenininha aqui. E vou colocar esse cara aqui embaixo, aqui, porque aí agora eu posso escrever isso aqui como sendo integral de menos 1 sobre lambda du sobre u. Né? Porque como du é menos lambda dt, eu pego esse menos lambda aqui e jogo para cá. Então, isso vai ficar menos 1 sobre lambda ln de u, que é menos 1 sobre lambda ln de m0 menos lambda t. Né? Portanto, voltando para o nosso problema de fato, né, a velocidade em função do tempo vai ser uma constante menos μcg t mais menos lambda vex sobre lambda, então vex, ln de m0 menos lambda t. Tá? E por último, agora a gente determina a constante c. Então, v de 0, que é c menos vex ln de m0. Isso aqui é v0. Portanto, c é igual a v0 mais vex ln de m0. E aí eu vou ficar, então, que v de t vai ser v0. Aí, esse aqui é igualzinho a conta que a gente fez no caso do foguete. Esse termo, quando eu plugar aqui, eu posso juntar nos logs e escrever um log só, que fica log de m0 sobre m0 menos lambda t. Menos μc gt. Ok? Oi, Raul. Isso. Você tem problemas com passar esse dt para o outro lado, né? O que acontece é o seguinte, você não pode fazer isso loucamente, né? Ou seja, existem regras limitadas para isso, mas existem várias situações onde você pode fazer isso, né? E essa daqui é uma que assim, você pode rigorosamente mostrar que isso é uma operação genuína.
É verdade que isso aqui não é exatamente uma fração, mas em alguns contextos, esse incluso, isso é. Né? Isso é uma dúvida comum, assim. Tem muita gente que não gosta de fazer isso, etc., mas nesse caso pode, né? No fundo, por que pode? Eu posso até mostrar para você, assim, facinho, por que isso é possível. Porque você tem uma coisa que é assim, ó. O que você tem lá é dv/dt igual a certa função de t. Aí, o que a gente pode fazer é integrar dos dois lados. Então, multiplicar por integral de dt. Né? E aí você vê que o que sobra do lado esquerdo é a integral de dt de dv/dt. Né? E isso daqui, agora, é correto dizer que isso daqui é integral de dv. Né? É por isso que funciona. Né? E voltando aqui só, pessoal, eu fui um pouquinho preciso, tá? De acordo com o enunciado, lambda é uma grandeza que fala litros de água por segundo, tá? Então, não é bem verdade que a massa é dada por isso daqui, eu tenho que multiplicar pela densidade da água, tá? Que no caso da água, tudo bem, né? Dá tudo certo no final. Mas, a princípio, isso daqui está em litros por segundo, ok? Ok, pessoal, então acho que por hoje é só. A gente se vê segunda. Bom fim de semana para vocês. Tchau, professor. Muito obrigada pela aula. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, professor. Obrigado. Valeu, gente. Obrigadão.